Então chegou a hora da gente criar agora os personagens para nossa one shot. Então, a gente tem dois personagens que a gente precisa criar. Os NPCs, né, que são os personagens não jogáveis, e os personagens do jogador, né? Então são dois modos distintos de criação de personagem, ok? O primeiro deles, começar com os NPCs, é o que eu gosto de criar. Por quê? Às vezes eu não conheço o sistema, às vezes eu tenho alguma informação que eu preciso estudar e elaborar, e o NPC é o mais fácil de fazer, em primeiro lugar. Por quê? Porque eu não vou fazer uma ficha completa, eu vou fazer uma ficha média, já pensando na estrutura que eu construí, se vai ter combate, se não vai ter combate, se vai ter muita interação, persuasão, o que vai rolar, se vai ter algum tipo de movimentação distinta, e aí eu preciso priorizar isso. Então eu já vou criar aqueles 5 NPCs, né? Então o soldado, né? Que é o combatente, a líder e etc. Que a gente construiu ali. E eu vou criar de alguma forma. O NPC, por exemplo, que são soldados, que estão ali para proteger a aldeia, estão ali para proteger a vila, o que eu vou fazer? Eu vou construir só a parte de combate dele. Né? Eu não vou precisar construir uma parte de influência, persuasão, como que ele fala ou não. Eles vão ser padrões, então eu vou criar uma ficha e vai ser padrão para todos eles. Eu não preciso ficar bolando muito, senão você vai quebrar a cabeça numa one shot, criando vários personagens distintos para um combate que vai durar cerca de alguns minutos, e não precisa. Cria um personagem só e tá tudo certo. Aí depois eu vou criar a líder e tudo mais. Aí, esses personagens eu já preciso começar a aprofundar um pouco mais, não só na ficha, mas também quais são suas motivações e tudo mais. A gente já colocou na estrutura algumas coisas, que dá pra gente usar todas elas, mas a gente pode aprofundar um pouquinho mais, se você quiser, né? Porque também você tem que usar a parte do improviso, que é o improviso que é sensacional, que vai criando informação dentro da sua cabeça. Eu, particularmente, gosto de deixar algumas coisas em aberto, para que venha uma informação e eu tenha como me adaptar ao que está acontecendo com os jogadores. Então, se os jogadores falam, eu estou indo para cá, não sei o que, eu consigo criar novas ideias no meio do caminho, tá bom? Então, veja se faz sentido para você. E né, deixar um pouco meio fechado, com algumas informações já prontas, e meio aberto para você possa improvisar e criar no meio desse caminho, fechou? Então, a gente cria todas essas fichas e deixa elas prontas. Não precisa ser completas, só precisa ter as informações que você julga necessário para aquele encontro, que vai ter lá, ok? Aí depois a gente vai criar dos jogadores. E aí é minha dica. Existem duas formas da gente criar ficha de personagem de jogador para one shot. A primeira, a gente dá a ficha na mão dos jogadores, a gente ensina eles a criarem. E a segunda é dar a ficha pronta para eles, tá bom? Então, na primeira opção, que é a opção que é eles vão criar essas fichas, veja se todo mundo está de acordo em criar suas fichas, tá bom? Veja se todo mundo está disposto, né? Eu, por experiência, sempre tem um que quer criar ficha e os outros sempre chegam já na hora da sessão, da one shot e tudo mais, e a gente acaba perdendo esse bando de tempo aí para criar essa ficha. Eu acho que não é necessário, tá? Por experiência, eu gosto de já entregar a ficha pronta para os jogadores. E como que eu faço? Então anota aí como que eu faço. Primeiro passo, eu crio a ficha completinha, bonitinha, com base naquilo que eles vão experienciar, vão vivenciar dentro da nossa campanha, dentro da nossa one shot. Tá? É uma campanha de um dia, da nossa one shot. Então eu já sei que eles vão ter combate, eles vão ter interações, eles vão ter alguns tipos de exploração que são importantes. Eu já vou criar 5, 6, 7 fichas ali para que os próprios jogadores escolham entre si e falar, eu quero pegar essa, eu quero pegar essa, eu quero pegar essa, eu quero pegar essa. Ok, e eles já pegam e se apropriam dessa ficha, tá bom? Essa ficha, ela não é completa. Ela já vai ter as informações de habilidades, atributos, perícias, proficiências, magias, armas e tudo prontas. Porém, a parte de nome, de características do personagem, quem vai definir é o jogador. Deixa ele definir, você não precisa se preocupar com isso. Então ele escolhe o nome e as características. E a dica que eu dou, que eu peço, eu preciso saber um pouquinho da história. Eu geralmente falo, em um parágrafo, qual é a história desse personagem. É uma one shot, não é uma campanha, certo? Então, em um parágrafo, qual é a história do seu personagem. E a segunda coisa que eu gosto de pedir é 3, e aí pode ser 3, 4 ou 5, mas geralmente 3 é o suficiente para uma one shot de 3 horas. 3 razões que fizeram o personagem se transformar naquilo que ele é hoje. Né? 3 motivos, 3 eventos que aconteceram na vida dele, ou 3 pessoas que passaram lá, mas eu gosto de falar 3 eventos que aconteceram na vida dele que fizeram ele ser quem ele é hoje. Olha que legal, é uma forma diferente da gente pensar, não? Como a gente faz
um personagem se transformar naquilo que ele é. Nossa história diz quem nós somos, não é verdade? Então, porque não é justo colocar isso pro personagem. Então o jogador vai ter a propriedade do personagem e de escolher quem ele é, o que ele é. Fechado? Combinado? Então, para personagens, a gente primeiro define um sistema, agora a gente vai pegar todas as informações da nossa one shot, juntar dentro de um sistema, criar a ficha dos NPCs, não precisa ser extremamente complexo, porque você não vai passar horas criando isso. E depois a gente vai criar a ficha dos jogadores e dar para eles escolherem, e aí sim eles vão criar a narrativa em cima da ficha que eles escolherem. Ok? Lembrando que isso também abre um espaço maior ainda para o improviso, para a criatividade, para a imaginação, e isso deixa a gente cada vez mais forte, mais potente dentro da nossa capacidade narrativa, tá certo? Então essa é a dica que eu dou para você com o One Shot. E se você precisa de ajuda para criar uma ficha, de dúvidas com o sistema, ou o que mais você precisar, lembra, deixa aqui embaixo nos comentários ou acessa a gente pelo Telegram ou pelo nosso grupo exclusivo no Discord, que a gente está aqui para te ajudar. Nós, os mentores e os veteranos, e quem mais estiver envolvido, porque os próprios mestres podem ajudar cada um dos seus mestres, certo? Então, fechou. Então, nos vemos na próxima aula, onde eu vou te ensinar como a gente começa uma one shot de um jeito bacana e interagindo com todo mundo e criando uma imersão bem legal. Fechou? Então, nos vemos na próxima aula. Tchau, tchau.